Paz, igreja, como tem passado? Estamos aqui mais um dia trazendo um pouco do que nós podemos conhecer de Deus. Espero que esses estudos possam estar acrescentando à sua vida, que Jesus possa ser o centro cada dia mais. Amém? Irmãos, hoje eu queria falar com vocês a respeito de dois temas que são interligados a respeito de quem é Deus, do seu caráter. Eu queria começar falando, e hoje nós vamos falar sobre liberdade e onipotência, então eu queria falar sobre essas duas coisas. Quando nós dizemos que Deus ele possui a liberdade, quando Deus ele é liberto, é que nós podemos dizer aquele que não possui cadeias. É aquele que é liberto de forças exteriores. Então, ou seja, ele faz tudo o que ele quer, quando ele quer, porque ele é liberto disso. Ele é liberto das coisas exteriores. Então, dizer que Deus possui liberdade é dizer que nada pode atrapalhar, nada pode conter o seu favor, nada pode conter aquilo que ele deseja fazer. Então, quando nós falamos que Deus possui liberdade, nós estamos dizendo que nada ao seu redor pode parar com a tua vontade. Então, por exemplo, olha só o que está no Salmos 115, versículo 3. No céu está o nosso Deus, tudo faz o que lhe agrada. Então, ou seja, Deus ele possui uma liberdade, ele faz o que ele quiser. Só que muitas vezes nós achamos que isso, pensamos nisso por um lado mais ruim. Peraí, não, como assim Deus pode fazer o que ele quer? E muitas vezes achamos que ele pode fazer o que ele quer e ele vai levar isso para o lado ruim. Por quê? Porque a nossa mente, no nosso contexto, na forma como nós fomos criados, liberdade para nós é fazer o que é errado sem condenação. Então, ou seja, eu quero fazer tudo o que é errado, mas eu não quero sofrer com as consequências do meu erro. Nós queremos dar uma liberdade para a nossa carne, para o nosso eu, para a nossa natureza pecadora, e nós queremos fazer isso em tal liberdade que isso não venha trazer sobre nós uma grande justiça. Então, ou seja, nós queremos fazer tudo o contrário que é Deus, mas sem querer a justiça de Deus, sem querer a força da justiceira de Deus. Só que quando nós olhamos para Deus, Deus ele tem a liberdade, mas a sua liberdade é de acordo com o seu caráter. Muitas vezes aqui nós já falamos, Deus ele é bom, Deus ele é misericordioso, Deus possui uma vontade, seja ela revelada, seja ela oculta, mas ele possui um plano. E dentro desse plano ele vai fazer tudo o que lhe apraz. Olha só o que está em Provérbios 21:1. Ele vai dizer para nós algo interessante, que nenhum poder humano pode mudar a vontade de Deus. Olha só. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Então, ou seja, Deus ele possui uma liberdade e não há homem algum, soberania nenhuma, que pode prender a liberdade de Deus. E quando eu falo prender a liberdade de Deus, é que muitas vezes nós queremos que Deus haja de acordo com o que nós queremos. Então, ou seja, nós queremos prender a Deus na nossa vontade. Mas o texto está dizendo que, de acordo com o texto, que o rei ele tem o coração inclinado para o que o Deus deseja. Olha só, Deuteronômio 4:35, falando de Nabucodonosor. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Então, ou seja, aqui está falando de Nabucodonosor em arrependimento, e ele entende que Deus ele é soberano e ele faz o que quer, quando ele quer e faz o que ele deseja. Só que Deus ele é livre para fazer o que quer dentro da onde? Da sua liberdade. Por isso que tem muito a ver quando nós falamos da onipotência de Deus, que é o segundo ponto que eu quero falar aqui hoje. Onipotência, no original, no latim, ele vai dizer omni, que é tudo, e potens, poderoso. Ou seja, Deus, ele é todo poderoso. Então nós juntamos a liberdade de Deus, que ele faz tudo o que quer, quando ele quer, e ele não possui nada exterior que possa parar a sua vontade.
nós temos a onipotência dele que vai dizer para nós que ele pode e tem poder para fazer tudo e todas as coisas. Enquanto a liberdade dá a entender que ele pode fazer tudo, o poder dá o poder a entender que a onipotência dá poder para ele fazer todas as coisas. E olha só que existem vários versículos falando sobre o poder de Deus. Olha só em Salmos 24:8. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E ainda tem uma pergunta retórica em Gênesis 8, versículo 14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Então o que ele está dizendo para nós, irmãos, é que Deus, ele é Deus Todo-Poderoso. E olha só que outros versículos também quero ler com vocês. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios... Só um minuto que eu estou abrindo. Efésios 3, 20. Que ele vai dizer: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, o que eu quero extrair desse versículo para vocês é mostrar para vocês que Deus, ele pode fazer muito mais do que nós pensamos. Então, Deus, ele não é poderoso somente pelo que ele fez, criação, libertar o povo, criação do ser humano, separação, universo, criação. Então ele não é só poderoso porque ele fez, mas ele é poderoso também pelo que ele pode fazer. E olha só o que 2 Coríntios 6, 18 vai dizer para nós. 2 Coríntios 6, 18. Vamos ler do versículo 17. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então Deus, para afirmar algo a respeito dos Coríntios, ele vai encerrar a sua frase dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, olhando para esse tempo, por exemplo, nós podemos duvidar do poder de Deus, mas não, nós não podemos duvidar. A doença não é maior que Deus. A humanidade não é maior que Deus. As dificuldades não são maiores do que Deus, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele afirma isso sobre nós. E olha só que interessante que ele não é poderoso somente pelo que ele fez, mas o que ele pode fazer, porque Mateus tem um versículo muito interessante. Mateus 3, versículo 9. Olha só que interessante que o versículo vai trazer para nós. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Então, ou seja, Deus, ele está olhando para pedras e ele está dizendo: eu posso fazer surgir filhos de Deus, filhos de Abraão nessa pedra. Então, o que ele quer dizer, irmãos, com toda essa narrativa, com tudo o que ele está dizendo a respeito desses textos, mostrando para nós que ele é o Deus Todo-Poderoso, não pelo que ele fez, mas o que ele ainda pode fazer. E ele ainda vai fazer. Deus, ele é todo poderoso e ele faz tudo dentro da sua liberdade, porque faz como ele quer, no dia que ele quer e na hora que ele quer. Mas essa liberdade e essa onipotência, ela está restrita ao seu caráter. Então, ou seja, quando Tito fala que Deus não pode mentir, então Deus, ele possui um caráter verdadeiro, então ele vai fazer tudo o que lhe apraz, tudo o que ele quer dentro do seu caráter da verdade, dentro do seu caráter da justiça, dentro do seu caráter de amor, de misericórdia, de misericórdia e justiça. Mas não só isso. Lembra de como nós falamos sobre a verdade, a vontade de Deus revelada e a vontade de Deus secreta? Então, ou seja, Deus, ele possui um plano. E ele vai fazer tudo o que ele quer, no tempo que ele quer, dentro do plano estabelecido por ele desde a fundação do mundo. Deus, ele possui liberdade, Deus, ele é todo poderoso para cumprir com cada coisa que ele desejou no início dos tempos. Assim como ele é poderoso sobre as nossas vidas, ele é poderoso sobre a doença, ele é poderoso sobre a depressão, sobre a ansiedade. Tudo o que nós precisamos, irmãos, é crer que Deus, ele é poderoso. Amém? Que Deus possa estar abençoando vocês, que essa aula possa estar acrescentando a vida de vocês. Em nome de Jesus.